Olá pessoal, nós estamos aqui para corrigir então a nossa segunda prova da nossa disciplina de administração nesse período 2024.2, para ajudar vocês então aí nos estudos, nas revisões e tudo mais. A primeira questão da prova falava, né, da empresa Tech Gadgets, conhecida por seus dispositivos inovadores que enfrenta um dilema clássico no mercado. Qual o preço ideal para equilibrar a sua produção com a demanda dos consumidores? E, segunda questão, recentes estudos econômicos indicam que a relação entre o preço e a quantidade de produtos oferecidos e demandados seguem funções quadráticas. Para o modelo atual, a gente tem a seguinte realidade, né? Então tem a função aqui P, QS ao quadrado, mais 6QS mais 15, que seria a oferta, P igual a menos QD ao quadrado, mais 8QD mais 55, que seria a demanda. E a pergunta é qual seria então o preço e a quantidade de equilíbrio dessa empresa nesse mercado específico, né? Então, vamos lá analisar, né? Para ser uma dinâmica de equilíbrio do mercado, você vai ter que ter uma igualdade entre o QS e o QD. Então, vou parar de falar QS e QD aqui em nossas situações. E aí, por esse motivo, agora tem que igualar o preço, então a oferta e a demanda vão ser iguais, e por esse motivo nós vamos ter a seguinte igualdade. Eu vou ter Q ao quadrado mais 6Q mais 15 igual a menos Q quadrado mais 8Q mais 55. E aí, partindo dessa equação, eu vou colocar todo mundo em um único membro. Então, obviamente, quem está no segundo membro vai ter uma alteração do sinal, como vocês podem ver que eu estou fazendo. E aí, agora eu vou realizar as continhas. 2Q quadrado, certo? Menos 2Q. 15 menos 55 vai dar menos 40 igual a zero. E se você quiser ainda, você pode simplificar toda a equação por 2. Então, vai ficar exatamente isso que está aparecendo aqui para a gente. E agora a gente tem que resolver essa equação, tá bom? Então vamos usar aqui o delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. O b é menos 1, né? Lembrando, o a é o 1, o b é menos 1 e o c é menos 20. Então você vai ter menos 1 quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 20. Isso aqui vai dar 1, mais 80, e o delta deu igual a 81. Então, resumindo a história, o que vai ser aqui pra gente? Menos b, ou seja, se o b é menos 1, vai ficar mais 1, então b é 1, mais ou menos a raiz de 81 sobre 2 que multiplica o a vale 1, então, sobre 2. E aí você vai ter o seguinte, né? Que o Q1 vai ser quando a gente pega o mais, então vai dar 1 mais raiz de 81 é 9, ou seja, 10 sobre 2, que dá 5. E o Q2 vai ser igual a 1 mais 9 sobre 2, menos 8 sobre 2, que dá igual a menos 4. Mas não faz sentido quantidade negativa, então você exclui esse caso e sobra somente a quantidade ser igual a 5. Então a quantidade de equilíbrio é exatamente Q igual a 5. Como a questão pedia tanto o preço quanto a quantidade, então eu pego o valor de Q e substituo em qualquer uma das duas equações. Eu vou pegar, por exemplo, sei lá, a segunda, tá bom? Mas está na mesma. Deixa eu pegar a primeira, então. P vai ser igual a 5 ao quadrado, mais 6 vezes 5, mais 15. Então, você vai ter 25, mais 30, mais 15. 25, por exemplo, com 15 vai dar igual a 40. Isso aqui dá igual a gente a 70, né? Ou seja, nós vamos ter aqui a quantidade de equilíbrio que vai aparecer aqui para a gente é R$70, 5 quantidades, né, de coisas vendidas aqui, e o preço R$70, ok? Questão número 2. Agora temos a empresa Inovatec, que ela é especializada em dispositivos eletrônicos. E segundo a questão, ela está analisando sua estratégia de precificação para maximizar. Interessante. Na terceira prova a gente estudou maximização, mas já no contexto de derivada. Mas dá para fazer aqui também uma maximização quando a gente trabalha com equações quadráticas. Vamos recordar, né? E aí é dado aqui a equação que relaciona preço e quantidade e nos pede a expressão de RT em função de Q, né? E aí é interessante que essa fórmula foi usada várias e várias vezes dentro do nosso curso. Então a gente sabe que RT é P vezes Q. O preço é 800 menos 2Q. Então você vai ter 800Q menos 2Q quadrado. Estou fazendo aqui a distributividade. E aí terminou a expressão de RT em função de Q.
Só que quando pede para que você determine o valor, né, que maximiza a receita total e o preço correspondente, é interessante você lembrar que essa função ela é uma parábola. E veja que aqui, ó, o que está junto do Q quadrado é negativo, então é uma parábola com concavidade para baixo. Ela vai ser algo, se a gente desenhar bem, algo mais ou menos assim. Certo? A gente vai entender, inclusive, por quê. E aí, aonde aqui vai ser, na verdade, a receita total, aqui vai ser a quantidade. Então, a receita total ela é máxima exatamente aqui no ponto médio das raízes. Então, sempre eu ensinei para vocês que a gente calcula as raízes dessa equação. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Igual a RT a zero, para encontrar as raízes. Mas RT vai ser zero quando 800Q menos 2Q quadrado for igual a zero. Eu vou isolar o Q. E aí, se o produto de duas coisas dá zero, uma delas é zero. Então, ou você vai ter esse primeiro igual a zero, ou você vai ter o segundo, que é o Q igual a zero. Vamos olhar só para esse segundo, ó. Estou resolvendo a equação aqui normal. Então a quantidade é 400. Então você vai ter, ó, aqui 400 e aqui nesse pontinho 0. E quem é o ponto médio dos dois, né? Entre 0 e 400, o ponto médio é exatamente 200. Ou seja, a quantidade que maximiza a receita total é exatamente igual a 200. Então essa aqui é a quantidade que maximiza, ok? Só que depois de você calcular essa ideia da maximização, está perguntando o preço. Aí muita gente substitui na receita total, mas está perguntando o preço. E o preço, a equação está aqui, ó. Então a ideia é você pegar o quê? P igual 800 menos 2, que multiplica 200. O preço, ó, é igual a 400. Então, essa é a quantidade e esse é o preço para que tenha esse equilíbrio aqui dentro. E maximize assim a receita total. Ok? Questão 3, questão bem tranquila que fala sobre a ideia, né? Se uma função é ou não homogênea. A gente aprendeu como é que a gente faz isso. Tá bom? Então, a nossa ideia, que eu expliquei muito bem para vocês como resolve essa situação, é você colocar a substituição pelos lambdas, né? Então, seria mais ou menos você fazer o seguinte. Q igual a 500. Aí você coloca K lambda, certo? Na verdade, os valores que estavam na prova não eram esses, desculpa. Aparecia em forma de fração, então desculpa aqui. Na prova era 1/3 e 1 sobre 4. Então você vai ter 1/3 aqui e KL 1/4. E aí, usando as propriedades de potência, você poderia quebrar aqui, ó. Ops, aqui é um lambda, certo? Lambda é 1/4. Lambda 1/4. Aí você isola a funçãozinha bonitinha, como ela está no início, e você agora vai mexer somente com esses dois lambdas. Pessoal, mesma base, repete a base, somos expoentes. Então vai aparecer lambda 1/3 mais 1/4. Já ensinei para vocês em sala de aula como é que você vai fazer. Você multiplica os dois denominadores. E aqui vai aparecer 4 mais 3, ou seja, 7 sobre 12. Então, no final das contas, isso aqui vai aparecer 500, 1/3, lambda 7, 12. Note que a função inicial voltou, né, a aparecer. Então, por esse motivo que ela é homogênea. Então, ela é homogênea porque você consegue fazer isso aqui. Ok? Voltar à funçãozinha original. E caso ela seja homogênea, está pedindo para indicar o grau de homogeneidade. E o grau é esse que está aqui em cima. Esse é o grau de homogeneidade. Ok? Então, espero que tenha ajudado vocês a entenderem como é que funcionaria essa dinâmica, certo? Próximo. Um vendedor de antiguidades adquiriu um vaso raro em um leilão pelo valor de R$18.000. Com a intenção de obter lucro, ele decidiu colocar um preço de venda que seja 45% superior ao valor pago por ele nessa situação. E aí a pergunta é como fazer isso. Gente, tem várias formas que a gente pode fazer. Eu sempre sugiro a vocês fazerem regra básica, né? Então veja bem, R$18.000 é exatamente 100% do valor. Se você quer calcular 45% disso aqui, ou você já coloca aqui, por exemplo, 145%, ou equivalentemente você pode calcular assim, ó.
calcula o 45 separado e depois soma. Eu vou fazer esse segundo, tá bom? Mas aí cada um faz do jeito que achar melhor. Então, vou fazer aqui, ó, meio pelos extremos. Então, você vai ter 100x igual 45 vezes 18.000, ou seja, vai aparecer aqui 810.000 sobre 100. Cancela os dois zeros, apareceu aqui 8.100. Ok? Então, se 45% é isso aqui, basta você agora fazer a continha, né? Você vai pegar os 18.000 e você vai somar com 8.100, que vai dar o quê? 18.000 mais 8.100 vai dar exatamente igual a 26.100. E vai ser esse o novo preço da venda do vaso. A nossa última questão ela envolvia a dinâmica de juros compostos. E aí, já falei até em sala de aula que vocês podem fazer passo a passo ou podem utilizar aqui fórmulas, tá certo? Para resolver essa situação. O investimento inicial que foi dado na questão é de que se foi investido R$3.000. E se quer saber quanto é que vai se ter, ó, 2 anos após, sabendo que é 5% ao ano. Então, qual seria a ideia que alguém poderia fazer aí, tá bom? Eu não vou fazer essa conta, mas eu vou justificar os dois lados. O primeiro passo era você fazer passo a passo. Calcula quando é que acontece um ano depois. Um ano depois seria o quê? Você pega 3.000 mais 5% de 3.000. Como é que faz essa conta, professor? 3.000, ó. 5 sobre 100, 3.000. Aí você cancelava esse zero com isso aqui. Então, 30 vezes 5. Que daria aqui, ó. 150. Isso aqui é o término. Opa. Desculpa aqui. Não é assim a conta que vai dar, claro. 3.150. Isso aqui é o término do primeiro ano. Então, você pegaria agora 3.150 e você faria de novo essa mesma continha. Mais agora 5%. Só que era agora 5% do que tu tem agora. Certo? E aí, ó, mesma ideia. 5 sobre 100. Aí você faria o seguinte, ó. Eu até sugiro. Você pode dividir isso aqui por 100. Essa parte dividida por 100 anda 2 casas com a vírgula. Então vai aparecer 31,50. Você faz a continha. Não vou fazer aqui por questão de tempo mesmo. Mas enfim, é tranquilo. E aí você saberia o valor final. O outro caminho, isso ainda pensando no item A, claro, é você aplicar diretamente na fórmula. Ó. Você vai colocar o valor inicial do investimento, 1 mais a porcentagem, que nesse caso é 0,5, e eleva para o tempo, que é 2. E aí você teria 3.000, essa continha aqui daria 1,05 ao quadrado. Fazendo isso aqui daria 1,1025, que quando você fizer a continha, a menos se eu tiver errado algum cálculo, claro, dá isso aqui. Ok? Ambos chegam no mesmo resultado. Mas para terminar, se questionava aqui qual seria então o percentual global de aumento. Gente, a estratégia é bem tranquila para você poder fazer. Tem fórmulas que a gente pode utilizar, mas eu sugiro vocês fazerem via meio pelos extremos. Ó. Você poderia fazer o seguinte. Eu sei que 3.000 é exatamente 100%. Mais de 3.000 para 3.307,50, isso equivale a quanto? Isso equivale, ó, a 307,50. Então você pode calcular aqui quem é o valor de X. E eu vou dizer a vocês, esse valor, é claro que eu estou pedindo para que vocês façam isso aqui na prova, sempre é pedido, né? Fazer essa conta, porque é isso que eu vou analisar, se vocês sabem fazer o meu pelos extremos direitinho. Mas esse valor sempre vai ser igual a esse que vai aparecer aqui, ó. Olhem para cá. Se vocês observarem bem, aqui aparece 1.025, né? Na verdade, isso aqui é 10,25. Esse é o aumento global. Aproximadamente, se você fizer a conta aqui embaixo, você vai perceber que vai dar aproximadamente 10,25. Então, espero que vocês tenham gostado de entender. Refaçam, revejam quantas vezes vocês precisarem, que eu sei que isso aqui vai ajudar muito aí para as provas de vocês, tá bom? Até mais!